Matão tenta ameaçar nova colega negra na sala, mas descobre que ela é uma boxeadora inigualável. O sino mal tinha soado e a sala estava em alvoroço. Alunos riam, brincavam e trocavam olhares furtivos, enquanto um novo rosto se destacava entre eles. Ana, uma garota negra de cabelos crespos e sorriso sereno, entrava pela porta. Mas não era apenas sua cor de pele que capturava a atenção. Era a aura de determinação que a cercava. As vozes se silenciaram quando ela cruzou o olhar com João, um aluno conhecido por seu jeito rebelde e suas provocações. Os colegas murmuravam, adivinhando o que estava prestes a acontecer. João, como um lobo em meio a cordeiros, se movimentou até Ana, um sorriso cínico nos lábios. Ei, você! Olha quem chegou! A nova estrela do bairro! Espero que você saiba que aqui não é lugar para novatos. A sala inteira se seguiu com risinhos nervosos. Mas Ana manteve a compostura, com um olhar firme. Linda de se ver, mas com a força de um lutador, algo que João não esperava. Acho que você não me conhece ainda, João, Ana respondeu, com a voz calma e decidida, mas com um brilho de desafiador em seus olhos. Todos sentiram uma tensão no ar. João, irritado com a firmeza dela, avançou como um tigre prestes a atacar. O encontro parecia inevitável, como um embate físico que aguardava o momento certo para se desenrolar. Você vai ter que aprender a se colocar no seu lugar, garota. Aqui eu sou o rei e há regras a seguir. Mais comentários, mas... Ana, respirando fundo, não se deixou abalar. Os olhos dela refletiam um mundo de experiências. Sua avó, uma mulher forte e lutadora, sempre lhe ensinou a importância de se defender. Não apenas no ringue, mas na vida. Ana sabia que não era só sobre boxe, era uma questão de resistência e orgulho em um mundo que frequentemente tentava derrubá-la. João lançou outros insultos, mas cada um parecia apenas um eco de suas próprias inseguranças. Enquanto isso, Ana percebeu algo que ninguém mais via. O olhar de João não era apenas de desprezo. Havia um pingo de frustração e vulnerabilidade ali. O que havia por trás daquela fachada de valentão? Uma inquietação cresceu dentro dela. À medida que os insultos aumentavam, uma ideia nadava na sua mente. Talvez houvesse um jeito de transformar essa rivalidade em algo mais significativo. Em um momento de coragem súbita, Ana decidiu agir. Se os músculos dela fossem suas armas, suas palavras eram as armas secretas. Sabe, você não precisa ser assim. Não precisa esconder suas dores atrás de um ataque, disse ela, fazendo todos prenderem a respiração. Aquela interação era muito mais do que um simples jogo de insultos. Era um confronto entre suas realidades. A sala estava em silêncio. E o olhar de João falhou por um instante, expondo uma fraqueza que ele sempre tentou esconder. O rosto dele endureceu de novo, mas agora ele não parecia tão convencido. Ana podia ver que a vida dele, assim como a dela, era uma batalha constante. E nesse instante, as linhas do campo de batalha estavam se tornando borrosas. O barra que realmente separava os dois. Ela sabia que as palavras tinham poder. Enquanto um frio na barriga crescia, Ana soube que talvez houvesse uma possibilidade de mais empatia do que hostilidade. As rivalidades podem muito bem se transformar em um entendimento mais profundo.
Mas isso exigia coragem, e agora ela tinha um dilema em mãos. Vale a pena arriscar sua própria paz para entender João? O sino tocou mais uma vez, mas a atenção entre eles pairava no ar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. E vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte nessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sino tocou novamente, mas o silêncio que seguiu foi mais pesado do que antes. A tensão pairava entre Ana e João, como um fio prestes a se romper. Todos respiravam fundo, segurando a expectativa de um desfecho. Mas antes que alguém pudesse dizer algo, o som de passos apressados ecoou no corredor, chamando a atenção de todos. A porta se abriu com um estalo e uma figura conhecida se lançou na sala. Era Lucas, o amigo de João, com os olhos arregalados. E a respiração ofegante. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Ele parou, tentando organizar os pensamentos, mas a urgência de suas palavras flamejava na sua expressão. A Rita! Alguém a atacou no parque! A sala vibrou com murmúrios. Rita era a melhor amiga de João, e todos sabiam do quanto ele a protegia. Ana sentiu um aperto no coração, a realidade daquele ataque atingindo como um soco. João pareceu desmoronar diante da revelação. O rosto dele se tornou uma máscara de emoções. Lucas continuou, tremendo. Ela estava sozinha. O cara, ele tinha uma faca. Eu ouvi correndo e ela. A voz do garoto falhou, os olhos se enchendo de lágrimas. O ambiente estava em choque. As risadas e provocações se transformaram em murmúrios nervosos e expressão de preocupação. João, normalmente tensado e arrogante, agora se mostrava vulnerável em meio à situação. Ana sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que exatamente aconteceu? A rivalidade com João era trivial diante daquela revelação. Ela está bem? Perguntou Ana, sem pensar. O coração dela batia forte. Todas as questões sobre quem era João e a confusão na sala de aula pareciam pequenas comparadas ao que estaria ocorrendo com Rita. Não sabemos, respondeu Lucas, o rosto pálido. Ela foi levada para o hospital. O cara, ao que parece, ele tinha um histórico de violência. E agora? Ele hesitou, engolindo em seco. Vocês sabem que o João é meio que próximo dela, né? Ele vai ficar arrasado. João, que havia entrado na sala confiante, agora estava perdido. Ana nunca tinha visto esse lado dele. O garoto que um momento atrás estava ameaçando, agora se tornava um espectro de desespero e insegurança. O que havia por trás daquela casca dura? O que aconteceria com aquele grupo agora, quando um amigo em comum estava machucado? A sala subitamente ficou gelada. A rivalidade pareceu não importar. O olhar de Ana encontrou o de João, e mesmo em meio ao caos, algo mudou. Ela não estava mais ali para confrontá-lo, mas parecia necessária. João, você precisa ser forte agora, disse ela, a voz trêmula, mas firme.
Havia um novo tipo de conexão surgindo ali. Um fio de solidariedade no meio da dor. Mas João não respondeu. Ele estava em outro mundo, perdido em pensamentos que Ana não podia acessar. A sala, cheia de estudantes, estava agora em silêncio. Todos ansiosos, mas não havia resposta sobre o que aconteceria a seguir. A conexão entre eles, antes marcada por rivalidade, se tornava uma linha tênue à beira do colapso. Quando o sino tocou mais uma vez, não era apenas o sinal para o término da aula, era um aviso de que nada seria como antes. Ana sentiu um frio na barriga. O que viria agora? Como essa nova realidade, com suas vulnerabilidades e medos, mudaria a todos? A narrativa havia mudado. O campo de batalha agora se assemelhava a um hospital, onde todos enfrentavam suas próprias feridas, sem ter ideia do que realmente aguardava à frente. O sino tocou mais uma vez, mas a sala parecia ter congelado. O olhar de Ana estava fixo em João, mas a conexão entre eles já não era apenas sobre rivalidade. O que estava prestes a acontecer transformaria tudo. O silêncio era pesado, uma expectativa que cortava o ar. Lucas ainda tremia ao contar sobre o ataque a Rita. Mas antes que alguém pudesse pensar em algo, o celular de João vibrou forte, quebrando a tensão. Ele olhou a mensagem e sua expressão mudou em piscar de olhos. Os olhos dele se arregalaram e a cor sumiu do rosto. Não, não pode ser. O sussurro saiu entre dentes, quase um grito abafado. O murmúrio na sala se intensificou. As cabeças se viraram para ele. João, o que foi? Perguntou alguém. Mas ele parecia incapaz de responder. Ele desceu os olhos para a tela do celular novamente, como se esperasse que as palavras mudassem. Naquela mensagem, cada letra era um golpe, uma punhalada. Ele a olhou como quem recebe uma sentença. É sobre a Rita. Ele gaguejou, os lábios trêmulos. Mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu com força. Um homem surgiu com um olhar angustiado e ofegante. Era o pai de Ana, um policial bem conhecido na cidade. Ana, João, precisamos de vocês. Sua voz era tensa. A urgência pulsava. A situação com a Rita é muito pior do que pensamos. O ataque não foi aleatório. O autor foi encontrado. O ar na sala se tornou elétrico. Ana mal conseguia processar as palavras. O que isso significava? O pai dela se virou, encarando João. Você tem certeza que conhece alguém que andou se metendo em problemas? Alguém que possa querer fazer algo contra ela? João engoliu em seco. Ele parecia desfocado, perdido em pensamentos. Ana percebeu a mudança súbita no rosto dele. O ar estava pesado e as vozes reduzidas a sussurros inquietos. Não sei de ninguém. Muita gente está envolvida nessa história, João. E pode ser que o ataque à Rita tenha a ver com você. Falou o pai de Ana, a voz firme, porém tensa com a dúvida. A sala ficou estrondosamente silenciosa. O olhar de Ana se alternou entre confusão e medo. O que o pai dela estava insinuando? E se João estivesse realmente ligado a todo esse mistério? Não, eu não tenho nada a ver com isso! A explosão de João fez as cadeiras rangerem. Ela é minha amiga! Mas as palavras dele pareciam ecoar vazias. O grupo já olhava com desconfiança. A rivalidade entre João e Ana se esvaiu aos poucos, tocada por algo mais sombrio.
As amizades estavam se fragmentando. Muito bem, disse o pai de Ana, a frustração aumentando. Se você não souber de nada, teremos que investigar. Mas preciso que você e Ana colaborem. A segurança de todos está em risco. Um nó se formou na garganta de Ana. Algo estava se revelando ali. Uma rede de segredos. E enquanto todos observavam João, a verdade começou a se agitar nas sombras. O futuro deles poderia estar em choque e poderia ser responsabilidade de alguém próximo. A porta se fechou com um estrondo e o relâmpago da realidade iluminou a sala. O que você tem a esconder, João? Ana murmurou, mais para si mesma do que para todos. A resposta permanecia um grande mistério. E todos estavam prestes a descobrir que o mundo que conheciam não era o que parecia. O sino soou uma última vez, quase como se estivesse avisando que nada seria igual dali em diante. Ana sentiu um frio na espinha, como uma cortina que se abre para revelar segredos obscuros. A cena diante dela começava a mudar em um turbilhão de incertezas. O que mais estava escondido por trás da máscara de João? E, se houvesse algo mais sombrio, qual seria o custo de desenterrar a verdade? O sino soou uma última vez, e a tensão na sala estava palpável. Ana sentia seu coração acelerar, enquanto os olhares se fixavam em João, que estava paralisado. A expressão de desespero estampada em seu rosto. O pai dela, com uma voz autoritária, trouxe à tona um clima que ninguém esperava. Precisamos saber a verdade. Se você tem algo a esconder, é hora de falar. João estava em choque. Suas mãos tremiam e a confusão dançava em seus olhos. Mas antes que ele pudesse organizar pensamentos, uma sombra moldou-se na porta. Uma figura familiar entrou rapidamente, interrompendo o silêncio pesado. Era Rita com um semblante pálido e um curativo na testa. Mas de pé, uma determinação estranha na postura. A sala ficou em choque. Seu olhar vasculhou os rostos, até encontrar o de João. Rita, o que você... João começou, mas ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu não sou aqui para discutir. O que aconteceu ontem não foi um ataque aleatório. Foi um aviso, uma ameaça direta a vocês. A voz dela estava firme e decidida, mas havia um tremor subjacente. Eu vi quem me atacou, e é alguém que conhece todos vocês. Os murmúrios cresceram. O que ela queria dizer? A sala parecia girar enquanto Ana trocava olhares nervosos com seus colegas. Rita passou a mão pela testa, como se tentasse organizar os pensamentos. Ele não estava sozinho. Havia mais alguém. Eles estavam atrás de um certo segredo, algo que pode colocar todos nós em perigo. João estava prestes a protestar, mas então Rita se virou para ele, explosiva. Você sabe do que estou falando, João. As mensagens que você recebeu, as ligações estranhas, tudo isso não é só coincidência. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Mensagens? Ligações? O que estava acontecendo? A sala pulsava com a energia da revelação, todos aguardando o próximo passo. Rita, não sei do que você está falando. João disparou, mas sua voz tremia. E Ana percebeu que havia algo mais profundo ali. Algo que ele não queria admitir. Só precisamos ser sinceros, continuou Rita. A frustração de quem foi atacada atrás dela. Se vocês não falarem, o que aconteceu comigo pode acontecer de novo. A pessoa que me atacou, ele estava falando sobre você, João, e sobre um grupo de quem você faz parte. Ana sentiu um frio na espinha.
O que Rita estava insinuando? Seria João parte de algo maior, mais sombrio? Os olhares de todos se voltaram para ele. A tensão era insuportável. João, você está incolúmine a tudo isso? Alguém na sala perguntou, e a dúvida se espalhou como fogo. Você está envolvido em algo ilegal? Os olhos de João se encheram de pânico. E a sensação de que a sala inteira se voltava contra ele era clara. Não, eu não tenho nada a ver com isso! Ele gritou, mas a fragilidade da sua voz não convenceu. Ana começou a sentir uma onda de compaixão misturada ao medo. Então, de repente, o celular de João vibrou novamente. Desta vez, a expressão no rosto dele era mais profunda, como se a realidade estivesse colapsando ao seu redor. Ele olhou a mensagem e seu semblante ficou pálido, quase fantasmagórico. Não, não pode ser! Sussurrou mais para ele mesmo do que para os outros. Os colegas inclinaram-se para a frente, a curiosidade crescendo. João, o que é? O que está acontecendo? Ana perguntou. O impulso de se aproximar dele, mas ele recuou. É a minha mãe, ele murmurou, a voz quase... Inaudível! Ela está no hospital. Foi uma tentativa de assassinato. E eu não sei quem está por trás disso. A sala caiu em um silêncio absoluto. Os olhares de choque se multiplicaram. Agora, não se tratava mais apenas de rivalidade ou ciúmes. O jogo havia mudado por completo. O que cada um deles sabia ou não sabia, agora estava entrelaçado em uma teia de segredos e ameaças. Ana sentiu a realidade crua do que estava acontecendo. E ao olhar para João, sentiu um misto de medo e solidariedade. Havia uma linha tênue entre eles, marcada pela confusão e pelo caos. O que mais se escondia por trás da verdade? O que estava prestes a ser revelado? O sino tocou mais uma vez, mas era como um eco distante em meio ao turbilhão de emoções. Cada um ali sabia que a vida nunca mais seria a mesma. E a pergunta ainda pairava: até onde essa história os levaria? O sino soou uma última vez e a tensão na sala estava palpável. Ana sentia seu coração acelerar enquanto os olhares se fixavam em João, que estava paralisado, a expressão de desespero estampada em seu rosto. O pai dela, com uma voz autoritária, trouxe à tona um clima que ninguém esperava. Precisamos saber a verdade. Se você tem algo a esconder, é hora de falar. João estava em choque. Suas mãos tremiam e a confusão dançava em seus olhos. Mas antes que ele pudesse organizar pensamentos, uma sombra moldou-se na porta. Uma figura familiar entrou rapidamente, interrompendo o silêncio pesado. Era Rita, com um semblante pálido e um curativo na testa, mas de pé uma determinação estranha na postura. A sala ficou em choque. Seu olhar vasculhou os rostos, até encontrar o de João. Rita, o que você... João começou, mas ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu não sou aqui para discutir. O que aconteceu ontem não foi um ataque aleatório. Foi um aviso. Uma ameaça direta a vocês. A voz dela estava firme e decidida, mas havia um tremor subjacente. Eu vi quem atacou, e é alguém que conhece todos vocês. Os murmúrios cresceram. O que ela queria dizer? A sala parecia girar, enquanto Ana trocava olhares nervosos com seus colegas. Rita passou a mão pela testa, como se tentasse organizar os pensamentos. Ele não estava sozinho. Havia mais alguém. Eles estavam atrás de um certo segredo, algo que pode colocar todos nós em perigo. João estava prestes a protestar, mas então Rita se virou para ele explosiva.
Você sabe do que estou falando, João. As mensagens que você recebeu, as ligações estranhas, tudo isso não é só coincidência. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Mensagens? Ligações? O que estava acontecendo? A sala pulsava com a energia da revelação, todos aguardando o próximo passo. Rita, não sei do que você está falando. João disparou, mas sua voz tremia, e Ana percebeu que havia algo mais profundo ali. Algo que ele não queria admitir. Só precisamos ser sinceros, continuou Rita, a frustração de quem foi atacada atrás dela. Se vocês não falarem, o que aconteceu comigo pode acontecer de novo. A pessoa que me atacou. Portanto, ele estava falando sobre você, João, e sobre um grupo de quem você faz parte. Ana sentiu um frio na espinha. O que Rita estava insinuando? Seria João parte de algo maior? Mais sombrio? Os olhares de todos se voltaram para ele. A tensão era insuportável. João, você está incolúmine a tudo isso? Alguém na sala perguntou. E a dúvida se espalhou como fogo. Você está envolvido em algo ilegal? Os olhos de João se encheram de pânico, e a sensação de que a sala inteira se voltava contra ele era clara. Não, eu não tenho nada a ver com isso, ele gritou, mas a fragilidade da sua voz não convenceu. Ana começou a sentir uma onda de compaixão misturada ao medo. Então, de repente, o celular de João vibrou novamente. Desta vez, a expressão no rosto dele era mais profunda, como se a realidade estivesse colapsando ao seu redor. Ele olhou a mensagem e seu semblante ficou pálido, quase fantasmagórico. Não, não pode ser, sussurrou, mais para ele mesmo do que para os outros. Os colegas inclinaram-se para a frente, a curiosidade crescendo. João, o que é? O que está acontecendo? Ana perguntou. Um impulso de se aproximar dele, mas ele recuou. É a minha mãe, ele murmurou, a voz quase inaudível. Ela está no hospital. Foi uma tentativa de assassinato. E eu não sei quem está por trás disso. A sala caiu em um silêncio absoluto. Os olhares de choque se multiplicaram. Agora, não se tratava mais apenas de rivalidade ou ciúmes. O jogo havia mudado por completo. O que cada um deles sabia, ou não sabia agora, estava entrelaçado em uma teia de segredos e ameaças. Ana sentiu a realidade crua do que estava acontecendo, e ao olhar para João, sentiu um misto de medo e solidariedade. Havia uma linha tênue entre eles, marcada pela confusão e pelo caos. O que mais se escondia por trás da verdade? O que estava prestes a ser revelado? Então, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um estalo mais uma vez, e um estranho entrou com um olhar determinado. Ele não era um aluno, e a sala inteira estremeceu ao perceber que era o novo professor de educação física. Ele estava ali, mas não para ensinar. João, ele disse, a voz tão dura quanto aço, eu sei o que você fez. A atmosfera mudou instantaneamente. João parecia um fantasma, suas mãos segurando a cadeira, os olhos maiores que nunca. O que isso significava? O que o professor sabia? Ana sentiu que a sala estava se contraindo, como se todo o ar estivesse sendo roubado deles. O que mais estava escondido? João estava em silêncio, e a sala se encheu de um suspense
avassalador. É tudo verdade, não é? O novo professor insistiu, um brilho assertivo nos olhos. Vocês não estão seguros até que eu termine esse trabalho. Ana sentiu o coração gelar em seu peito. O que estava acontecendo? E por que aquele professor sabia tanto? A nova dúvida pairava, tão pesada quanto o mistério. E enquanto a tensão aumentava, qualquer esperança de retorno à normalidade parecia ter desaparecido. O que mais estava prestes a ser revelado? O silêncio era opressivo. A sala, que antes estava cheia de murmúrios nervosos e olhares de acusação, ficou paralisada. O novo professor, com expressão de quem trazia o peso do mundo, continuou encadando João. Cada segundo parecia se esticar, como se o tempo tivesse decidido ignorar a urgência da situação. Você não está em segurança, João, ele disse, a voz cortante. Nem você, nem nenhum de nós. Sua mãe está em perigo real, e você sabe disso. As mensagens que você recebeu foram um aviso. E Rita não foi a única. Ele fez uma pausa, como se quisesse que todos absorvessem as implicações. Eu sei quem está por trás disso. Não é apenas um simples crime. Isso tem a ver com o que vocês estavam fazendo. As palavras explodiram como uma bomba na sala, deixando um eco de choque e confusão. Ana sentiu seu coração disparar. O que ele queria dizer com o que vocês estavam fazendo? O que João tinha a ver com tudo isso? O olhar de João, antes cheio de desprezo, agora refletia um misto de medo e incredulidade. Do que você está falando? João perguntou, a voz embargada. O que eu tenho a ver com isso? Ana notou o tremor nas mãos dele, quase como se estivesse se segurando para não desmoronar. Se você não se lembrar, é porque é melhor não saber. Mas você se meteu mais fundo do que imagina. O professor respondeu, e sua voz ganhou um peso diferente. Ele parecia confiante de que tinha a resposta que ninguém mais conhecia. Chega! Gritou Rita, os olhos lançando faíscas. Só diga de uma vez. Você sabe, está nos fazendo perder tempo. A frustração dela ecoou entre os colegas. Mas a resposta do professor era uma armadilha de tensão. Antes que qualquer um pudesse se mover, um grito cortou o ar. O som invadiu a sala, reverberando como um eco angustiante. Era Lucas. São policiais! Eles estão vindo! Estava pálido, quase apavorado, e os olhos se encheram de pânico. A porta da sala foi empurrada com força. 2 policiais entraram, suas figuras robustas dominando o espaço. Todos fiquem calmos. Uma das policiais, com voz firme, instruiu os alunos. Precisamos de informações imediatamente sobre o que aconteceu com Rita e João. O ar pesou novamente. A fragilidade de cada um parecia um cristal prestes a se quebrar. Ana trocou olhares com João e uma nova camada de desconforto se instalou. O que eles estavam escondendo? O que mais o professor sabia que poderia mudar tudo? João, é a hora de você falar. A policial insistiu, e a sala pareceu respirar em conjunto. A tensão era palpável, uma corda esticada prestes a se romper. Nesse exato momento, o celular de João vibrou mais uma vez. Ele olhou rapidamente para a tela e, num gesto inconsciente, deu um passo atrás, como se estivesse fugindo da realidade que se desenrolava diante dele. É da minha mãe, ele gaguejou, e sua voz escorregou para um sussurro. João, o que está acontecendo? Você precisa ser honesto. Ana implorou, a adrenalina pulsando nas veias. Mas algo dentro dele parecia quebrado, e a fragilidade estonteante dele mexeu com a determinação dela.
O que você não me disse? João virou-se para o professor, as palavras saindo como um grito de desespero. Diga agora, antes que seja tarde demais. E foi nesse momento que o professor, com um semblante tão sério que parecia cortar a sala ao meio, revelou: porque você não é apenas o que pensa que é, João. O seu passado está conectado a tudo isso. Você tem que descobrir quem você realmente é e o que está em jogo. Com essa afirmação, a sala explodiu em caos. Os rostos se viraram, olhares confusos e incrédulos se encontraram. E Ana sentiu um deslizamento de chão sob seus pés. O que o professor queria dizer com aquilo? E o que João tinha a ver com um secreto tão sombrio? João? Ana sussurrou, o medo envolvendo sua voz. O que mais estava escondido e que poderia transformar tudo? A atmosfera estava carregada com a incerteza, e o futuro de todos parecia estar numa linha tênue. Enquanto a pergunta pairava no ar, a sensação de que tudo havia mudado ficou intensa. O que viria a seguir? E assim, a realidade começou a desmoronar em uma tempestade de segredos e revelações, cada um mais devastador que o outro, sem saber-se onde tudo terminaria. O silêncio era opressivo. A sala, que antes estava cheia de murmúrios nervosos e olhares de acusação, ficou paralisada. O novo professor, com expressão de quem trazia o peso do mundo, continuou encarando João. Cada segundo parecia se esticar, como se o tempo tivesse decidido ignorar a urgência da situação. Você não está em segurança, João, ele disse, a voz cortante. Nem você, nem nenhum de nós. Sua mãe está em perigo real, e você sabe disso. As mensagens que você recebeu foram um aviso. E Rita não foi a única. Ele fez uma pausa, como se quisesse que todos absorvessem as implicações. Eu sei quem está por trás disso. Não é apenas um simples crime. Isso tem a ver com o que vocês estavam fazendo. As palavras explodiram como uma bomba na sala, deixando um eco de choque e confusão. Ana sentiu seu coração disparar. O que ele queria dizer com o que vocês estavam fazendo? O que João tinha a ver com tudo isso? O olhar de João, antes cheio de desprezo, agora refletia um misto de medo e incredulidade. Do que você está falando? João perguntou, a voz embargada. O que eu tenho a ver com isso? Ana notou o tremor nas mãos dele, quase como se estivesse se segurando para não desmoronar. Se você não se lembrar, é porque é melhor não saber. Mas você se meteu mais fundo do que imagina. O professor respondeu, e sua voz ganhou um peso diferente. Ele parecia confiante de que tinha a resposta que ninguém mais conhecia. Chega! Gritou Rita, os olhos lançando faíscas. Só diga de uma vez! Você sabe e está nos fazendo perder tempo! A frustração dela ecoou entre os colegas, mas a resposta do professor era uma armadilha de tensão. Então um grito cortou o ar. O som invadiu a sala, reverberando como um eco angustiante. Era Lucas! São policiais! Eles estão vindo! Ele estava pálido, quase apavorado, e os olhos se encheram de pânico. A porta da sala foi empurrada com força. 2 policiais entraram, suas figuras robustas dominando o espaço. Todos fiquem calmos. Uma das policiais, com voz firme, instruiu os alunos. Precisamos de informações imediatamente sobre o que aconteceu com Rita e João. O ar pesou novamente. A fragilidade de cada um parecia um cristal prestes a se quebrar. Ana trocou olhares com João, e uma nova camada de desconforto se instalou. O que eles estavam escondendo? O que mais o professor sabia que poderia mudar tudo? João, é a hora de você falar!
A policial insistiu e a sala pareceu respirar em conjunto. A tensão era palpável. Uma corda esticada prestes a se romper. Nesse exato momento, o celular de João vibrou mais uma vez. Ele olhou rapidamente para a tela e, num gesto inconsciente, deu um passo atrás, como se estivesse fugindo da realidade que se desenrolava diante dele. É da minha mãe, ele gaguejou, e sua voz escorregou para um sussurro. João, o que está acontecendo? Você precisa ser honesto, Ana implorou, a adrenalina pulsando nas veias. Mas algo dentro dele parecia quebrado, e a fragilidade estonteante dele mexeu com a determinação dela. Não! As palavras saíram da boca de João como um eco forçado. Ele olhou rapidamente para o celular e, de repente, soltou um grito. Vocês não vão acreditar! A mensagem diz que alguém está na minha casa agora! Os murmúrios se transformaram em gritos. O caos tomou a sala. Alguém chorou, outro alguém começou a se debater na cadeira. O que está acontecendo em sua casa, João? O professor perguntou, a preocupação abrangendo seu rosto. É a minha mãe! Eles foram atrás dela! Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Mas você tem certeza? O medo se apoderou de sua voz. Afinal, até então, João tinha sido apenas um rival. Como a realidade poderia mudar tão rapidamente? A policial tomou a dianteira. Nós precisamos ir agora. Onde você mora? Minhas mensagens. Todas elas. João estava em pânico, sua mente em frangalhos. Ele não podia perder mais tempo. A casa dela está vazia. Se formos, talvez ainda a encontremos. Mas antes que pudessem se mover, um som de vidro quebrando ecoou do corredor, seguido por gritos e passadas apressadas. Os policiais trocaram olhares. Que pânico! E a sala rapidamente se transformou em uma cena de caos absoluto. E então alguém chutou a porta, e na porta estava o pai de Ana, com expressão de horror. João, o que está acontecendo? Ana ficou paralisada. Por que ele estava ali? Ele não deveria estar ali. E com isso, tudo ficou claro. Pai! Ana gritou. E exato momento a expressão do pai mudou de preocupação para confusão. E então, desespero. João, fique atrás! Ele ordenou, a mão em cima da arma, o olhar fixo em João, como se estivesse esperando algo. Você! O que você tem a ver com isso? O choque na voz de João era palpável. A sala estava agora em uma tempestade de emoções, segredos e mentiras enraizadas. João, você não entendeu, não é? O olhar do professor se tornou mais intenso, mais desesperado. Você não é quem você pensa ser. Do que você está falando? João perguntou, a voz cheia de angústia. E nesse momento, uma cadeira virou e todo o ambiente parecia girar. A verdade estava prestes a ser revelada. E Ana sentiu que as fundações de tudo o que conhecia estavam prestes a desmoronar. O que mais estava escondido sob a superfície? O que de fato poderia vir à tona e mudar suas vidas para sempre? O silêncio era opressivo. A sala, que antes estava cheia de murmúrios nervosos e olhares de acusação, ficou paralisada. O novo professor, com expressão de quem trazia o peso do mundo, continuou encarando João. Cada segundo parecia se esticar, como se o tempo tivesse decidido ignorar a urgência da situação. Você não está em segurança, João, ele disse, a voz cortante. Nem você, nem nenhum de nós. Sua mãe está em perigo real, e você sabe disso. As mensagens que você recebeu foram um aviso. E Rita não foi a única. Ele fez uma pausa como se quisesse que todos absorvessem as implicações. Eu sei quem está por trás disso. Não é apenas um simples crime.
Isso tem a ver com o que vocês estavam fazendo. As palavras explodiram como uma bomba na sala, deixando um eco de choque e confusão. Ana sentiu seu coração disparar. O que ele queria dizer com o que vocês estavam fazendo? O que João tinha a ver com tudo isso? O olhar de João, antes cheio de desprezo, agora refletia um misto de medo e incredulidade. Do que você está falando? João perguntou, a voz embargada. O que eu tenho a ver com isso? Ana notou o tremor nas mãos dele, quase como se estivesse se segurando para não desmoronar. Se você não se lembrar, é porque é melhor não saber. Mas você se meteu mais fundo do que imagina. O professor respondeu, e sua voz ganhou um peso diferente. Ele parecia confiante de que tinha a resposta que ninguém mais conhecia. Chega! Gritou Rita, os olhos lançando faíscas. Só diga de uma vez. Você sabe, está nos fazendo perder tempo. A frustração dela ecoou entre os colegas, mas a resposta do professor era uma armadilha de tensão. Então, um grito cortou o ar. O som invadiu a sala, reverberando como um eco. Angustiante! Era Lucas! São policiais! Eles estão vindo! Ele estava pálido, quase apavorado, e os olhos se encheram de pânico. A porta da sala foi empurrada com força. 2 policiais entraram, suas figuras robustas dominando o espaço. Todos fiquem calmos! Uma das policiais, com voz firme, instruiu os alunos. Precisamos de informações imediatamente sobre o que aconteceu com Rita e João. O ar pesou novamente. A fragilidade de cada um parecia um cristal prestes a se quebrar. Ana trocou olhares com João e uma nova camada de desconforto se instalou. O que eles estavam escondendo? O que mais o professor sabia que poderia mudar tudo? João, é a hora de você falar. A policial insistiu, e a sala parecia respirar em conjunto. A tensão era palpável. Uma corda esticada, prestes a se romper. Nesse exato momento, o celular de João vibrou mais uma vez. Ele olhou rapidamente para a tela e, num gesto inconsciente, deu um passo atrás, como se estivesse fugindo da realidade que se desenrolava diante dele. É da minha mãe, ele gaguejou, e sua voz escorregou para um sussurro. João, o que está acontecendo? Você precisa ser honesto, Ana implorou, a adrenalina pulsando nas veias. Mas algo dentro dele parecia quebrado, e a fragilidade estonteante dele mexeu com a determinação dela. Não! As palavras saíram da boca de João como um eco forçado. Ele olhou rapidamente para o celular e, de repente, soltou um grito. Vocês não vão acreditar! A mensagem diz que alguém está na minha casa agora! Os murmúrios se transformaram em gritos. O caos tomou a sala. Alguém chorou. Outro alguém começou a se debater na cadeira. O que está acontecendo em sua casa, João? O professor perguntou, a preocupação abrangendo seu rosto. É a minha mãe! Eles foram atrás dela! Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Mas você tem certeza? O medo se apoderou de sua voz. Afinal, até então, João tinha sido apenas um rival. Como a realidade poderia mudar tão rapidamente? A policial tomou a dianteira. Nós precisamos ir agora. Onde você mora? Minhas mensagens, todas elas. João estava em pânico, sua mente em frangalhos. Ele não podia perder mais tempo. A casa dela está vazia. Se formos, talvez ainda a encontremos. Mas antes que pudessem se mover, um som de vidro quebrando ecoou do corredor, seguido por gritos e passadas. Apressadas! Os policiais trocaram olhares de pânico e a sala rapidamente se transformou em uma cena de caos absoluto.
E então alguém chutou a porta, e na porta estava o pai de Ana com uma expressão de horror. João, o que está acontecendo? Ana ficou paralisada. Por que ele estava ali? Ele não deveria estar ali. E com isso tudo ficou claro. Pai! Ana gritou. E no exato momento a expressão do pai mudou de preocupação para confusão e então desespero. João, fique atrás! Ele ordenou, a mão em cima da arma, o olhar fixo em João como se estivesse esperando algo. Você tem a ver com isso? O choque na voz de João era palpável. A sala estava agora em uma tempestade de emoções, segredos e mentiras enraizadas. João, você não entendeu, não é? O olhar do professor se tornou mais intenso, mais desesperado. Você não é quem você pensa que é. Do que você está falando? João perguntou, a voz cheia de angústia. Nesse momento, uma cadeira virou e todo o ambiente parecia girar. E então, como um relâmpago cortando o céu, a verdade veio à tona. O professor virou-se abruptamente e, com um gesto dramático, chamou outro homem para a frente. Um homem que Ana não reconhecia, mas seus instintos gritaram ao vê-lo. Ele é seu pai biológico, João, disse o professor, a voz explodindo na sala. Você foi adotado. Sua mãe não é quem você acha que é. E tudo isso está interligado com o ataque a Rita. Um silêncio ensurdecedor invadiu o espaço. O mundo de João desmoronou diante dele e o choque foi palpável na sala. O quê? Ele pareceu desabar. Seu olhar rapidamente se deslocou entre os presentes, buscando respostas que não estavam ali. As mãos tremiam e o rosto ficou pálido, como se a vida tivesse sido sugada dele. Isso é uma mentira, gritou João, mas sua voz estava falhando. A revelação o deixou em pedaços. Ana sentiu a adrenalina disparar. O que significava isso para a rivalidade deles? Para sua vida? Para tudo o que ela pensava saber sobre João? Um nó se formou na sua garganta. Segredos, mentiras e agora essa bomba. O que mais poderia estar escondido? Qual era o verdadeiro risco para todos eles? E assim, na sala que antes era só um espaço escolar, agora se tornava o epicentro de uma tempestade de revelações. O que mais viria à tona? Havia mais verdades tragicamente entrelaçadas, e a sensação de que tudo estava prestes a mudar para sempre se fazia ainda mais poderosa. O silêncio pesava na sala como uma sombra densa. João estava em pedaços, olhando para o professor como se buscasse entender o impossível. Meu pai biológico. Você quer dizer que eu sou adotado? Ele mal conseguia formar as palavras e suas mãos tremiam. A revelação estourou como um balão e as consequências pareciam flutuar no ar, pesadas e confundidas. Ana estava em choque. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover de um jeito que ela não conseguia acompanhar. O que mais eles não sabiam? A sala estava sufocante. Todo mundo observando a cena se desenrolar. O pai de Ana... Ponto. Parecia confuso, mas os policiais claramente não eram só espectadores. Os murmúrios voavam por toda a sala. Não pode ser verdade! Lucas exclamou, os olhos arregalados em incredibilidade. A tensão se transformou em uma corrente elétrica, pulsando entre todos. O professor parecia tranquilo em meio ao turbilhão. João, você precisa entender que este não é o fim, é apenas o começo. Ana sentiu o coração disparar. Apenas o começo? O que isso significava?
João, você não pode deixar isso abalar você. Precisamos descobrir a verdade, disse ela, impulsionada pela urgência. Descobrir a verdade? João cuspiu as palavras. A raiva começava a eclodir. Como? Quando você me conta que sou um estranho na minha própria vida? O que mais você está escondendo de mim? Ele olhou diretamente para o professor, a frustração queimando em seus olhos. E então, uma explosão na porta interrompeu o momento. Um grupo de homens mascarados invadiu a sala. O terror se espalhou como fogo. Gritos ecoaram e Ana ficou paralisada. Um deles gritou: "Ninguém se mexe! Estamos aqui para levar alguém!" João ficou gelado, a expressão no rosto dele mudando tão rápido que parecia que a sala inteira tinha girado. "O que vocês estão fazendo aqui?" Ele gritou, a voz tensa e trêmula. Mas a resposta dos homens não veio. Eles se espalharam em busca de alguém. A adrenalina disparou quando Ana viu um dos homens apontar diretamente para João. "É ele! Ele é o que estamos procurando!" O sangue dela gelou. O que eles queriam com João? Os policiais imediatamente tomaram posição. Mas já era tarde demais. Os bots, homens mascarados, pareciam ter um plano. E nada parecia capaz de detê-los. Ana olhou para o pai, que tinha o rosto vermelho de preocupação. "Protejam os alunos!" ele gritou, já indo em direção aos invasores. Mas eles estavam armados, e a sala agora parecia um improvável campo de batalha. Ana deixava a adrenalina se misturar ao medo, mas a vontade de proteger João era ainda mais forte. Os homens mascarados avançavam e a confusão tomou conta. "Corra!" Ana gritou para João, mas ele estava paralisado. Ele olhou para ela com uma expressão de raiva e confusão. "O que você quer que eu faça? Para onde eu vou? Socorra!" A voz dela saiu como um grito desesperado. Sem pensar, ela pegou a mão de João, puxando-o em direção à porta. O restante da sala estava em caos. Gritos e barulhos de movimento misturavam-se a um peso estrondoso no ar. Os homens começaram a se dispersar, e isso parecia fazer a realidade deles desmoronar ainda mais rápido. Mas enquanto se moviam, uma imagem passou pela mente de Ana. "João, você tem que me contar a verdade sobre sua mãe. A mensagem. O que ela dizia?" João parecia distrair-se, mas a urgência da voz de Ana parecia trazer luz em meio à escuridão. Ele hesitou, mas então finalmente respondeu com um fio de voz. "Ela disse que eu era especial, que havia algo que ela não podia contar." A verdade daquelas palavras pairava no ar, irradiando um mistério maior. Mas antes que qualquer um pudesse compreender, outro golpe no chão balançou a sala, seguido de um clarão ofuscante que a fez cambalear para trás. Ana e João foram separados, e ela viu o rosto de João escurecer em horror, enquanto o tempo parecia parar. Ela não conseguiu impedir o grito que escapou dos lábios dele, e assim que o clarão diminuiu, ela percebeu algo. Na confusão, um homem caiu, e ao seu lado, na poeira do chão, estava uma bolsa com documentos, alguns dos quais claramente eram relacionados a João. Acesso a informações que poderiam mudar tudo. Num movimento rápido, Ana se abaixou e pegou a bolsa, sentindo um calor correr pelas veias ao perceber que tudo o que estava ali poderia trazer à tona a verdade que eles tanto procuravam, um segredo que eles nunca deveriam ter descoberto. Enquanto a sala queimava em caos, Ana encarou o destino, ciente de que a verdade, a única verdade, ainda estava por vir. O que teria aquele arquivo guardando?
E mais importante, o que aconteceria se eles desvendassem aquilo que tinha sido enterrado por tanto tempo? A resposta estava a poucos passos de distância. E tudo o que restava era um estado de choque que poderia desencadear um novo mundo. A poeira assentou lentamente após a tempestade de caos que rasgou a sala. Ana segurava a bolsa com as informações, enquanto a adrenalina ainda pulsava em seu corpo. O olhar de João balançava entre medo e raiva, e ela pôde ver o coração dele quebrando em pedaços. Os homens mascarados estavam se movendo, mas as forças da lei não estavam longe. Os policiais estavam prontos para agir, e o medo nos rostos dos alunos era palpável. O pai de Ana estava no centro. Sua expressão era uma mistura de preocupação e foco decidido. "Contenha-se!" ele gritou, observando os invasores com firmeza. João parecia paralisado. Ana olhou para ele, seus olhos implorando por uma resposta. "João, precisamos descobrir o que isso significa", disse ela, a urgência corroendo sua voz. A bolsa em suas mãos queimava como um segredo quente. Um sinal de que a verdade estava mais próxima do que nunca. E enquanto os homens se moviam, um deles se virou e apontou para os policiais. "Ninguém sai! Isso não é o que parece!" O mundo girou com a intensidade do momento. João precisava decidir: ignorar sua rivalidade com Ana ou se unir a ela para descobrir a verdade dolorosa que se escondia ali. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, seu olhar encontrou dela de forma significativa. "Vamos juntos, então", ele disse, a voz trêmula, mas decidida. "Você sabe algo sobre minha mãe, não sabe?" Ela assentiu com a cabeça, sentindo sangue ferver nas veias. "Não podemos esperar. Precisamos abrir essa bolsa e descobrir a verdade. É isso que temos para lutar." A ação se desdobrou como um filme. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação, Ana desatou a bolsa e dentro dela havia documentos, fotos e até uma carta amarelada, marcada pelo tempo. Com mãos trêmulas, ela começou a folhear os papéis. "Olha isso!" ela disse, sem conseguir conter a empolgação. João se aproximou, os olhos arregalados. "O que é?" A tensão cresceu em seu tom. O que estava prestes a descobrir poderia mudar sua vida. "Essas são fotos e documentos sobre você, sobre sua verdadeira origem!" Ana exclamou, sentindo o calor e a pressão da revelação. Ela mostrou a letra elegante em uma das cartas. Diz que sua mãe biológica estava sob proteção e que se algo acontecesse com ela, a frase morreu em sua garganta. Os homens pareciam hesitar, observando a interação com interesse, quase como se estivessem esperando a verdade, repleta de segredos, ser despejada diante deles. João então começou a compreender o que isso significava. "A razão pela qual estou sendo perseguido, eu sou mais do que um simples aluno. O que minha mãe escondeu está conectando tudo isso." No entanto, antes que pudessem processar completamente, um dos homens avançou. "Devolvam isso. Vocês não sabem o que estão mexendo." Sua voz era gélida como uma faca, carregando uma ameaça real. Ana e João, juntos, encaravam a realidade das consequências. Eles sabiam que não podiam recuar. Tinham que enfrentar isso de frente. "Nós não vamos deixá-lo levar isso embora", disse Ana, a samurai no ato. "Estamos prontos para descobrir a verdade."
E não vamos parar até que todos os segredos sejam revelados. Nesse momento, outro policial gritou: "Fiquem todos no chão, as mãos para cima!" E quando os homens mascarados hesitaram, atacaram. A luta era inevitável. O coração de Ana disparava, e enquanto o tumulto explodia ao redor, tudo parecia um jogo de azar. João agarrou a mão de Ana. "Vamos!" Eles gritaram juntos, e ambos correram, buscando escape e revelação. Quando os ecos da batalha se distanciaram, Ana sentiu o... peso de uma nova conexão com João. Não eram mais rivais. Eram aliados contra um passado obscuro e um futuro incerto. Mas a verdade não estava longe. As respostas ainda pairavam no ar. E agora, se você está tão intrigado quanto eu, é hora de fazer algo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que estas narrativas ganhem vida. Não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E quando terminar, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Faça a sua parte e ajude essa comunidade a crescer. Não espere nem mais um segundo.